Vamos parar de ser clubista, ficar investindo só no Brasil e passar a olhar também para fora, para investimentos no exterior? Ainda mais no momento atual de 2024, que a gente tem tantas bolsas subindo e a do Brasil despencando, isso demonstra mais ainda a necessidade de se expor a outros mercados. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal que tem vídeo todo domingo e me segue também lá no Instagram para não perder nada. A maior parte das pessoas que investem muito só no próprio país. Isso é normal e inclusive tem um nome para isso que é o viés doméstico, essa nossa tendência de ficar ali onde a gente mais conhece. Só que isso limita muito a sua diversificação, as suas possibilidades na carteira de investimentos. Ainda mais quando a gente fala de Brasil. E eu fui atrás de dados específicos para a gente falar sobre o tamanho do Brasil dentro do mundo em termos de bolsa de valores. Eu peguei aqui como referência uma matéria da Você S.A. de abril de 2023, que comparava as bolsas de valores em termos de valor de mercado. Então, fazendo uma somatória de todas as ações listadas em cada uma dessas bolsas, olhando para o valor de mercado de cada uma dessas empresas listadas. Como maior bolsa do mundo, a gente tem a NYSE, a bolsa dos Estados Unidos ali de Nova York, com 22 trilhões de dólares de valor de mercado. Em seguida, vem a Nasdaq, também uma bolsa dos Estados Unidos, com 17 trilhões de dólares como valor de mercado. Depois vem China, Japão, Hong Kong, Índia. Brasil só chega lá no 19º lugar com 828 bilhões de dólares. E isso que é um dado de abril de 2023. Desde então, a nossa bolsa caiu e o dólar valorizou frente ao real. Então, provavelmente, se fossem dados de 2024, essa proporção seria até diferente. Mas no somatório de todas as bolsas ali consideradas, a gente tem um valor de mercado de 93 trilhões de dólares. Isso quer dizer que o mercado do Brasil não representa nem 1% do mercado mundial. Então, quando você só investe no Brasil, você está limitando a sua diversificação a menos de 1% do que poderia ser. Ou seja, seu investimento está pouco diversificado. Quando a gente fala de diversificação, a gente quer diversificar entre tipos diferentes de investimento, renda fixa, renda variável, prazos diferentes, setores diferentes, bancário, agro, enfim, mas também países diferentes. Justamente porque nesse momento de agora, por exemplo, se você teria uma parte ali em bolsa brasileira, mas também teria uma parte em bolsa americana, a queda da bolsa brasileira teria impactado muito menos a queda do seu portfólio, da sua carteira de investimentos, do que tendo somente Brasil. Inclusive na reportagem, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, fala que as top 10 bolsas de valores do mundo representam 77% do mercado, só que se a gente olha só para os Estados Unidos, então somando as duas primeiras ali, NYSE e Nasdaq, isso já dá 40% desse mercado avaliado, nesse valor de mercado das bolsas de valores. Então, começar diversificando nos Estados Unidos já é um ótimo passo, uma boa diversificação, até porque existem muitas empresas que estão lá, que têm negócio, na verdade, em vários outros lugares, em vários outros países, muito mais mundiais as empresas, às vezes, do que as que a gente tem no Brasil. Então, dessa forma, a gente já consegue se expor a diferentes economias também. Ok, Amanda, entendi então que eu preciso diversificar para investir no exterior, mas como que faz? Como que investe? Eu tenho que abrir outra conta? Eu posso abrir uma conta nos Estados Unidos? Como que declara isso depois? Eu sei que investimento no exterior pode abrir várias temáticas diferentes e se vocês quiserem que eu traga outros detalhes, também comenta aqui embaixo, me conta o que vocês querem saber a mais de investimento no exterior. Hoje eu vou trazer 4 opções diferentes de investimento no exterior que são muito similares entre si,
mas que você pode escolher como você quer fazer. Todas essas 4 opções são, na verdade, de uma categoria de investimento única, que são os ETFs. ETF significa Exchange Traded Funds, que no Brasil a gente costuma chamar de fundo de índice. Então, a ideia dos fundos de índice é replicar algum índice. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, né, a nossa Bolsa de Valores tem o Ibovespa, que é nosso índice de referência ali, que agrupa as principais empresas da nossa bolsa. Mas a gente não consegue investir no Ibovespa. A gente consegue, ao invés disso, investir em fundos de índice que replicam o Ibovespa. Então, se a gente entrar lá no site da B3, vai ter lá o dado atualizado de qual é a alocação do Ibovespa. Tem um peso grande lá em Petrobras, em Vale, em Itaú, mas tem lá mais de 70 empresas que no índice já tem todas essas. Então, é como se fosse o gestor de investimentos abre aquela lista e replica aquela alocação dentro de um fundo de investimento e você pode investir direto nesse fundo de investimento. É a mesma coisa que a gente quer fazer, mas não para o Ibovespa necessariamente. Aqui a gente está falando de investimento no exterior e para os Estados Unidos a gente tem o Ibovespa deles, que seria ali a principal referência que a gente usa normalmente é o S&P 500, né? O S&P 500. Nesse caso, ao invés de você se expor às empresas do Brasil ali, um pouco mais de 70 empresas, você está se expondo às 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, investir por meio de um fundo de índice já te permite ter uma diversificação interessante dentre as maiores empresas. Você não vai precisar ficar lá escolhendo mil ações. Com um só investimento, você vai lá e tem uma posição nas 500 maiores empresas listadas nos Estados Unidos. Essa eu acho uma forma simples e rápida de pensar em diversificar os investimentos para o exterior. E aí, você tem 2 formas diferentes de fazer esse investimento. Você pode fazer ele dentro do Brasil ou você pode fazer ele abrindo uma conta no exterior. Dentro do Brasil, hoje, a gente tem ETFs que replicam esse S&P 500. Na verdade, não é nem hoje, eles já existem há muito tempo. E aí, aqui, então, eu vou trazer 2 opções. A primeira, e a mais conhecida, é o IVVB11, e a segunda é o SPXY11. São 2 ETFs que a gente tem listados na nossa bolsa. Então, apesar da gente falar que é um fundo de índice, é um fundo negociado em bolsa. Então, da mesma forma que você compraria uma ação, indo lá no home broker e colocando o ticker, nessa hora, quando você vai investir no ETF, você vai fazer a mesma coisa. Abrir o home broker, pesquisar lá para comprar por meio desse ticker, né? Essa siglazinha que é IVVB11 ou SPXY11. Ambos têm o mesmo objetivo de pegar ali a estrutura do índice do S&P 500 e simplesmente replicar isso e disponibilizar isso dentro do mercado brasileiro. A diferença entre esses dois, você não precisa ter os dois, porque a ideia deles é a mesma. A diferença é, o IVVB11, ele é gerido pela BlackRock, que é a maior gestora de ETFs do mundo. Ele tem a taxa de administração de 0,24% ao ano e ele tem um patrimônio ali de mais de 6 bilhões de reais. Então, é o mais conhecido, é o mais negociado, tem um patrimônio bem grande. A segunda opção que eu trouxe é o SPXY11, que ele é gerido pelo Itaú, então pela Asset do Itaú. Ele cobra uma taxa de administração de 0,21% ao ano. Então, ela é também um pouquinho menor do que o IVVB11, mas ele tem um patrimônio de pouco mais de 1 bilhão de reais, então ele é menor. Você pode escolher qualquer um dos dois, é uma ótima forma de começar a investir, diversificar o investimento no exterior. E são taxas baixas comparadas a outros fundos de investimento, porque você pode ter um fundo de investimento em ação de exterior, mas normalmente ele vai te cobrar ali 1,5%, 2% ao ano, enquanto esses aqui cobram 0,24%, 0,21%. E é mais interessante a gente manter essas taxas mais baixas, né? Faz sentido porque não é uma estrutura muito complicada ali que ele vai fazer. Ele simplesmente tem o objetivo de replicar um índice, então não precisa de uma inteligência muito grande por trás. Essas são as opções, então, para você começar diretamente no Brasil. Se você, ao invés disso, já quiser fazer o investimento diretamente no exterior,
você pode abrir uma conta no exterior. Hoje em dia a gente tem algumas corretoras diferentes que possibilitam esse investimento direto no exterior. A gente tem, por exemplo, a Avenue, que é especificamente só para exterior, e a gente tem a parte do Inter, que também tem como conta nos Estados Unidos. Mas fora essas duas, a gente tem outras opções. Se você procurar aí, tem algumas outras opções. A Avenue eu diria que foi a pioneira e ela tem toda a plataforma dela em português. O informe de rendimentos deles é excelente, só que ela tem uma taxa de spread um pouquinho maior do que o Inter. Você já tem conta no Inter, fica mais fácil que fica tudo na mesma conta. Ali, então, você vai transferir reais para essa conta. Lá dentro da conta você faz o câmbio dólar e quando você tiver dólar na sua conta, aí você negocia já direto na Bolsa dos Estados Unidos. Então, na Bolsa dos Estados Unidos, a gente tem vários outros ETFs, mas aqui eu vou trazer dois também que replicam o S&P 500. A gente tem o VOO e o IVV. Então, o IVV, ele é também da BlackRock, que tem a gestora de ETF que está aqui no Brasil, está lá também, que tem taxa de administração de 0,03% ao ano. É muito baixo. Isso é realmente muito mais comum nos Estados Unidos de terem taxas de administração tão baixa, mas também porque o patrimônio dentro desse fundo é muito grande. Num dado que eu tô pegando aqui de 2023, o patrimônio dentro desse fundo era de 336 bilhões de dólares. Então, já é bem maior. E a gente tem também o VOO, que é da Vanguard, que é uma outra gestora de fundos muito famosa dos Estados Unidos, que tem a mesma taxa de administração, 0,03%, e um patrimônio muito similar ali de 323 bilhões de dólares. Então, a gente tem ali duas opções no Brasil e no exterior para você começar a investir no exterior e diversificar seu investimento. Se você mantém o dinheiro dentro do Brasil, então se você investe pelo meio dos ETFs que eu comentei antes, né, o IVVB11 ou o SPXI11, tem outros também para você escolher, você ainda tem o risco Brasil. Então, seu dinheiro ainda está dentro do Brasil, né, na gerência ali, dependendo das nossas regras, das nossas leis. Se você investe o dinheiro diretamente no exterior, você não vai ter esse risco Brasil. Então, pode ser mais interessante esse investimento direto no exterior, mas é verdade que ele também vai te dar um pouco mais de trabalho ali em termos de declaração, de entender como é a tributação. Não é um negócio muito difícil. Se vocês quiserem que eu traga esse assunto também, comenta aqui embaixo que a gente faz um outro vídeo sobre isso. Mas é uma coisa a se pensar. A minha sugestão é, se você quer começar, mas ainda está meio na dúvida, começa no Brasil. Começa investindo em um desses ETFs aqui dentro do Brasil mesmo. Foi como eu comecei. E depois começa a investir lá no exterior. E eu digo que quanto ainda mais investindo no exterior, é realmente melhor que seja um dinheiro que você não tem plano de usar tão cedo, para não ficar tendo dor de cabeça de pensar em como volta com esse dinheiro para cá, enfim. Então, são opções interessantes para você começar. Em termos de percentual de investimento no exterior, né, de representatividade do investimento no exterior dentro dos seus investimentos, isso vai variar muito de perfil para perfil, de quais são os seus objetivos, de quanto tempo você planeja deixar o dinheiro investido, mas eu diria que vale a pena pensar em ter no mínimo 5% dos investimentos no exterior. Eu acho melhor até 10, de 10 para cima, só que tem que ser um dinheiro que, renda variável em geral, eu falo que a gente tem que pensar em deixar pelo menos 5 anos. No caso de exterior, eu prefiro que seja um investimento que eu coloco sem plano de usar, sem saber quando que esse dinheiro vai voltar para terras brasileiras. Se esse vídeo foi útil para você, considere se inscrever aqui no canal e também deixar o like no vídeo, porque é muito importante para eu e para o YouTube entender qual é a relevância desses assuntos aqui. E me deixem também sugestões, o que mais vocês querem saber aqui nos comentários. Obrigada, investidores, e até a próxima.